Olá, vamos agora falar do Teorema dos Valores Intermédios, ou então também conhecido como Teorema de Bolzano ou mesmo Teorema de Bolzano-Cauchy. Bolzano e Cauchy foram os dois matemáticos que publicaram trabalhos em separado sobre esta matéria. Ora bem, o Teorema de Bolzano parece-nos um bocadinho óbvio, mas é um teorema bastante importante. Vamos pensar um bocadinho. Se eu tiver uma função que tem como imagem, por exemplo, a imagem de 1 é 5 e a imagem de 6 será 2, por exemplo, a minha questão é, eu consigo unir estes dois pontos de forma contínua sem passar, por exemplo, pelo 3? Sem passar por aqui, consigo unir estes dois pontos de forma contínua? Obviamente que não. E sem passar pelo 4? Também não. E sem passar por qualquer valor que esteja aqui no meio. É isto que o Teorema de Bolzano diz, ou o Teorema dos Valores Intermédios. É, se eu tenho uma imagem acima e uma imagem abaixo de um certo valor, então eu, para unir de forma contínua, tenho que passar por esse valor. Ou seja, f de x igual a 3, neste caso, portanto, a função tem de ser 3 pelo menos uma vez neste intervalo. Eu, para unir daqui a aqui, tenho que passar pelo 3 pelo menos uma vez. Posso passar até mais do que uma. Imaginemos uma função assim. Passa várias vezes pelo 3, mas eu não conseguiria passar não conseguiria unir sem passar pelo menos uma vez. Portanto, o Teorema de Bolzano tem uma estrutura fixa, rígida, que eu gostava de falar agora sobre ela e é sobre isso que nos vamos debruçar um bocadinho. Vamos fazer com um exemplo. Por exemplo, f de x igual a x mais seno de x. Temos esta função e a questão é, mostra que f de x igual a 3 tem pelo menos uma solução em, por exemplo, em um 6. Ou seja, nesta pergunta, e o enunciado é muito importante, nesta pergunta não nos pedem qual é a solução, até porque isso não conseguiríamos fazê-lo analiticamente. Portanto, não pede qual é a solução, mas sim para mostrar que existe pelo menos uma. E este enunciado é que nos diz logo, dá-nos logo a pista, que é da Teorema de Bolzano. Nós temos que aplicar aqui o Teorema de Bolzano, mostrar que existe pelo menos uma solução. Então, qual é a estrutura do Teorema de Bolzano? Podemos começar por falar da continuidade. O Teorema de Bolzano só se pode aplicar se a função for contínua no intervalo fechado de 1 a 6. Porquê é que é contínua no intervalo fechado de 1 a 6? Basta justificar que é a soma de duas funções contínuas. Pois é definida pela soma de duas funções contínuas. Uma é polinomial e outra é uma trigonométrica. Pronto. De seguida, eu tenho que calcular o f de 1 e o f de 6. Portanto, as imagens quando x é 1 e quando x é 6. Aqui vocês podem calcular, podem utilizar a calculadora, sendo que isto tem que estar em radianos. Estamos a trabalhar em radianos. Ora bem, eu aqui não tenho calculadora, não vou fazer esta conta, mas eu sei que isto aqui, 1 mais seno de alguma coisa, isto dá de certeza menor que 3. Porque seno de 1 é menor ou igual a 1, portanto isto dá menor que 3. Eu vou já, mesmo sem saber este valor, sei que é menor que 3. Por outro lado, 6 mais seno de 6. Eu não sei quanto é que é o seno de 6 radianos, mas sei que está entre menos 1 e 1. Portanto, este valor terá obrigatoriamente que ser maior que 3. Dito isto, então eu vou concluir com o Teorema de Bolzano. Posso dizer como o 6 está compreendido entre o f de 1, desculpem, o 3 está compreendido entre o f de 1 e o f de 3, então, pelo Teorema de Bolzano, f de x igual a 3 tem pelo menos uma solução
no intervalo de 1 a 6 aberto. É importante aqui referir que este intervalo tem de ser intervalo fechado. É aqui na continuidade que temos que fechar. Depois no resto do exercício é intervalo aberto. Vou aproveitar para também escrever esta conclusão em linguagem matemática, que é, existe um certo valor no intervalo de 1 a 6 que tem imagem, tal que a sua imagem dá 3. Existe pelo menos um, portanto, em linguagem formal. Portanto, isto é o teorema de Bolzano, é o exemplo mais simples do teorema de Bolzano. Vamos agora falar de alguns pormenores sobre isto. Há situações em que não é possível aplicar o teorema de Bolzano, logo à partida, se uma função não for contínua. Vamos pensar porquê. Eu mesmo tendo a mesma situação de há bocado, se a função não for contínua, no intervalo fechado, ela não é obrigatório que passe pelo 3. Por exemplo, se uma função for descontínua, pode ser assim, por exemplo, e não passa pelo 3. E tem que ser mesmo no intervalo fechado. Porquê? Porque se fosse no intervalo aberto, ela podia ser contínua no intervalo aberto de 1 a 6. Podia acontecer, por exemplo, isto, que é, não é contínua no 1, mas é contínua no intervalo de 1 a 6. E também não se pode aplicar o teorema de Bolzano. Portanto, tem que ser contínua no intervalo fechado. Há situações em que eu tenho a imagem de 1, por exemplo, é 5, a imagem de 6 é, por exemplo, 6. E a pergunta também é sobre a equação f de x igual a 3. Ou seja, se tenho uma imagem que é 5 e outra imagem que é 6, eu posso dizer que a função não passa em 3, não tem como imagem 3. Pronto, aqui também não temos as condições para aplicar o teorema de Bolzano. Como o 3 não está entre o 5 e o 6, eu não posso concluir. Não posso dizer que tem, mas também não posso dizer que não tem. Porque, obviamente, se a função for assim, ela tem soluções. Portanto, o teorema de Bolzano é preciso algum cuidado, que é, quando se reúnem as condições de aplicabilidade, eu aplico o teorema de Bolzano, mas se falhar ou a continuidade ou as imagens não estarem uma acima e uma abaixo, se falhar alguma dessas condições, eu não posso concluir nada. Não tenho informação suficiente para concluir que tem ou que não tem. Isso é uma ratoeira. Vamos falar também de uma situação muito específica do teorema de Bolzano, que é quando eu tenho uma imagem positiva e uma imagem negativa. Se eu quiser unir de forma contínua estes dois pontos, uma função contínua, eu tenho obrigatoriamente que passar pelo menos uma vez no eixo do x, ou seja, esta função tem pelo menos um zero. Poderá ter mais, se ela passasse várias vezes, mas pelo menos um tem. Então, aqui eu posso utilizar o teorema de Bolzano para fazer a demonstração, e isto é idêntico ao anterior, ou posso utilizar o corolário do teorema de Bolzano. O que é que o corolário diz? O corolário apenas diz que se eu fizer f de 1 vezes f de 6, portanto, esta imagem vezes esta imagem, quando este produto dá negativo, eu tenho obrigatoriamente pelo menos um zero. Porquê? Se o produto dar negativo, pela regra dos sinais, eu sei que um deles é positivo e o outro é negativo. Tem sinais contrários. E isso é o mesmo que dizer que um está acima do zero e outro está abaixo do zero, e estamos na mesma no teorema de Bolzano. Portanto, a única diferença é a apresentação. Eu falo na mesma da continuidade no intervalo fechado, calculo f de 1, calculo f de 6 e depois multiplico. Neste caso, f de 1 vezes f de 6 seria 2 vezes menos 3. É negativo. Logo, pelo corolário do teorema de Bolzano, existe pelo menos um zero, ou seja, existe um valor no intervalo de 1 a 6 que tem imagem 0. Portanto, é muito idêntico, só que em vez de eu fazer o enquadramento como fiz há pouco, que era f de 1 menor que 3 menor que f de 6, aqui não, aqui faço mesmo o produto f de 1 vezes f de 6 e vejo se dá negativo. Portanto, é só isto. Sobre o teorema de Bolzano, último apontamento.
As perguntas que muitas vezes saem em testes e em exames, muitas vezes fazem-nos parecer fazem-nos pensar que nós não temos informação suficiente. Muitas vezes nem sequer é dada a função, apenas nos dão algumas informações sobre a função. Vamos fazer um exemplo destes, porque também é importante. Por exemplo, sabemos apenas que o contradomínio o domínio de uma função é 2 a 5, o contradomínio é, por exemplo, de 1 a 2 e o contradomínio é de 1 a 2 e sabemos que f é contínua no seu domínio. Portanto, 3 informações iniciais. E a pergunta poderia ser, por exemplo, mostra que vou mudar aqui. Vou mudar aqui o domínio para 0 a 5. Mostra que f de x igual a x tem pelo menos uma solução em 0,5. Ou seja, isto aqui também fiz exatamente uma equação igual a x, também para falarmos de mais um pormenor. O teorema de Bolzano que fizemos há pouco era com f de x igual a 3, igual a uma constante, e isso eu posso aplicar. Quando eu tenho f de x igual a alguma expressão que tenha x, alguma expressão com incógnita, o meu primeiro passo será sempre passar o x para o primeiro membro e transformar esta equação numa nova equação, que é f de x menos x igual a 0. Ou seja, em vez de eu mostrar que esta equação tem pelo menos uma solução, vou mostrar que esta tem pelo menos uma solução. Como é que eu faço isso? Eu defino aqui uma nova função, dou-lhe um nome, defino uma nova função que é f de x menos x e vou fazer o teorema de Bolzano para a função g de x. Apesar de eu não conhecer a f, eu tenho a informação necessária e suficiente para resolver este exercício. E por muitas dúvidas que nós tenhamos, nós temos que arrancar. Vamos começar. Vamos falar primeiro da continuidade. G é contínua, pois, porque é que ela é contínua? Ela é a diferença de duas funções contínuas, que é a própria f, pois é a diferença de duas funções contínuas. A própria função f e uma polinomial. A seguir, tenho que calcular o g de 0 e o g de 5. Sempre igual. Ora bem, o g de 0 é f de 0 menos 0. Vou ficar com f de 0. E eu não sei o valor de f de 0, mas, sabendo o contradomínio, eu sei que f de 0 está entre 1 e 2. Pertence ao intervalo fechado 1 e 2. Portanto, isto é maior que 0. Se eu fizer o g de 5, que é f de 5 menos 5, portanto, f de 5 menos 5, esta é a função g, eu vou ficar com um valor entre entre 1 e 2, menos 5. Portanto, este valor, não sei qual é, mas sei que ao subtrair 5, eu vou ficar com um número negativo, obrigatoriamente. Conclusão, posso aplicar aqui até o corolário. Pelo corolário do TB, como g de 0 vezes g de 5 é negativa, porque estamos a multiplicar sinais diferentes, então existe um c pertencente ao intervalo de 0 a 5, tal que tem g de c igual a 0. E era isso que eu queria mostrar. Queria mostrar que f de x igual a x tem pelo menos uma solução, é o mesmo que dizer que a função g tem pelo menos um 0. Portanto, isto aqui, vamos praticar um bocadinho, isto aqui resume-se a isto. Na ficha de trabalho vou encontrar algumas variações destes exercícios, pratiquem e até já.